Mais uma vez, cumprimento tanto os organizadores quanto vocês que estão aqui participando, que estão aqui com um interesse que é essencialmente humanístico, de caminhar junto com os índios na defesa dos seus direitos, que é essencialmente a defesa da dignidade humana de cidadão brasileiro. Então era isso. Eu peço desculpas até por fazer essa pergunta para o Dalmo, porque eu estou residente no Rio de Janeiro, mas eu sou do estado de Mato Grosso do Sul. Tá? E eu venho falar um pouquinho da situação fundiária de lá, porque eu aprendi com os Guarani Kaiowá, convivendo com eles, que a terra ela é sinônimo de vida. Você só se tem a vida quando você se tem a terra. E isso é tão claro e evidente que, pelos Guarani Kaiowá não terem a terra, não terem o direito à terra reconhecido pelo Estado brasileiro, eles são empurrados para as beiras de rodovia e eles são mortos, quase diariamente no estado do Mato Grosso do Sul. Então é uma situação muito complicada que já vem se aí prolongando há muito tempo como uma omissão do Estado brasileiro. A minha pergunta é em relação a uma ideia, que surgiu de resolução desse problema há um tempo atrás, que seria a compra por parte do Estado brasileiro de terras para que se fizesse a demarcação. Eu gostaria de perguntar para você o que você acha disso, se é uma atitude legal e se poderia ser usado para resolver essa questão fundiária que é tão grave lá do estado de onde eu venho, no Mato Grosso do Sul. E uma das hipóteses, então, seria esta. O Estado daí mesmo compraria. O Estado compraria, na verdade, ele pagaria todo o usufruto, da terra, pelas melhorias que foram. Não, aí há um aspecto que é constitucional também. Essas terras são inalienáveis, não podem ser vendidas. Então, na verdade, seria inconstitucional isso. A solução é devolver a terra aos índios, apesar de, agora então aproveito sua colocação para dizer o seguinte: já tem havido situações, e eu fui até muito ligado a ela, de certo modo eu ajudei a fazer a negociação, em que tinha havido uma invasão, isso no Mato Grosso, de uma área indígena, mas invasão de uma área de pastagem, porque o criador de gado tinha colocado os seus bois. E aí houve uma busca de conciliação e se chegou a um acordo no seguinte sentido: foi feito um contrato, inclusive, em que os índios autorizam o criador de bois a colocar o gado. Veja, eles não cederam a terra, não venderam,
autorizaram a colocação do gado e até com uma solução muito interessante, dizendo isso, que o índio entra com a pastagem, o criador de gado entra com o boi, vende e o resultado é metade para cada um. Quer dizer, um acordo que no fim os índios acharam que era bom, acharam interessante, o criador de gado também achou e se firmou este acordo. Então a terra continua terra indígena, a pastagem continua sendo dos índios, mas o criador de gado está autorizado a colocar lá o boi e o produto, que é o gado que nascer, que se desenvolver lá, será dividido em partes iguais. E houve uma coincidência. Eu uma vez estava em Pernambuco participando de um seminário sobre as mais diversas questões e naquela ocasião o governador do estado do Amazonas era Gilberto Mestrinho, que não me conhecia nem sabia quem eu era, mas ele tinha ido lá participar para fazer uma palestra, uma coisa sobre a Amazônia. E, para azar dele, eu estava na mesa, na sessão em que ele foi falar. E ele falou com o mais absoluto cinismo vitorioso. Se imagine o que nós fizemos. Nós chamamos jovens de algumas tribos e ensinamos esses jovens a usar serra elétrica. E eles então estão usando, eles vão lá, eles cortam e coisam, e depois a gente vende a madeira. E os índios ficam agradecidos, formidáveis, porque eles estão usando serra elétrica. Então é preciso estar muito atento a isso, que os índios fiquem atentos, porque se usam artifícios para no fim enganá-los e tirar proveito. Então uma portaria, se eu não me engano, da Fazenda, simplesmente sequestrou todas as terras de todos os aldeamentos indígenas com a falsa alegação que eles não eram mais índios. Então a minha pergunta é a seguinte: como uma portaria não pode revogar uma lei, e agora também aconteceu no Ceará, que o governador do Ceará em 1863 disse que não existia mais índio no Ceará e sequestrou todas as terras indígenas lá. Então a minha pergunta é a seguinte: os descendentes, no caso fluminense, desses índios, podem, com base justamente nessa possibilidade, e evidentemente dentro de territórios dos quais eles moram lá, fazer uso da reivindicação de justamente voltar à situação dessas terras deles, requererem essas terras de novo, ou seja, as terras que eles tinham até 1870 e pouco, ou parte delas, seus descendentes que estavam lá ou que continuam naquela região, podem reivindicar isso. Portaria governamental por mudar as outras pessoas. Isso é revogável, porque isso não tem valor legal. Isso eu tenho tentado, inclusive em relação a isso aconteceu na Bahia, aconteceu no Mato Grosso. Os governos estaduais fizeram doações de terras indígenas. Eu falei, isso não tem valor jurídico, é uma falsa doação. E eu até já publiquei um trabalho a respeito disso. Quem recebeu essa doação é um falso proprietário, porque recebeu de quem não era dono. Então, se nós examinarmos toda a legislação brasileira, desde a lei de terra, as constituições posteriores, em nenhum momento foi dado direito aos governos estaduais. Então, na verdade, qualquer ato do governo legitimando, autorizando o uso de terra indígena é ilegal, não tem valor jurídico e pode ser contestado no judiciário. O objetivo principal é trazer a visibilidade da importância dos territórios indígenas na Amazônia e em todo o Brasil para a questão ambiental, trazendo benefícios não só para os povos indígenas, mas também para toda a população, não só amazônica, mas também para o Brasil. Começando então, bom, também peço desculpas e licença a todos, os dados que eu trago são da Amazônia, até por conta da expertise dos dados produzidos por nós,
mas como falei, todas as inferências, todas as recomendações são voltadas para todo o Brasil. E o objetivo principal dessa apresentação é demonstrar essa importância dos territórios também para um equilíbrio climático a nível nacional e a importância dele também para a questão agrícola e econômica do país. Bom, falando um pouco da região amazônica, ela é uma região extremamente importante para o equilíbrio climático. São 50 bilhões de toneladas de carbono estocados na floresta. Apesar de toda a degradação, ainda tem em torno de 80% de área preservada. É a maior biodiversidade do planeta, com muitas das espécies ainda desconhecidas, e possui 1/5 de água doce do mundo. Muitos cientistas cientistas e pesquisadores reconhecem a região da Amazônia como um oceano verde. Pode ir passando. Bom, ela é chamada assim também, além de toda a imensidão verde, por conta da evapotranspiração produzida. São 20 bilhões de toneladas de água por dia, pelo vapor de água jogados para a atmosfera, que é praticamente 7 trilhões de toneladas de água por ano. Essa evapotranspiração abastece as correntes de ar que saem do Atlântico e passam pela região e abastecem com chuva a região amazônica e toda a região centro e sul do país. Então, essa evapotranspiração ocorre que a gente chama da formação de nuvens, conhecida como os rios voadores, são extremamente importantes para a agricultura, para a manutenção da umidade local, para o equilíbrio climático, para o ator do agronegócio. Então, a bancada ruralista tinha que ser um instrumento de luta, ser mais um instrumento de força no discurso sobre a importância dos territórios indígenas. Então, e nesses mais de 110 milhões de hectares, são estocados mais de 15 bilhões de toneladas de carbono. E aí nesse gráfico, pode passar. Nesse gráfico a gente vê que os territórios indígenas têm as menores taxas de desmatamento na Amazônia. Ela só não é menor que áreas militares e unidades de conservação de proteção integral. Mas devido à gestão territorial realizada pelos povos indígenas, que atuam de maneira sustentável, tanto na sua produção de alimentos, na caça e na sua visão holística de território, o quanto isso contribui para a proteção das áreas, para a integridade territorial. Você pode ver a diferença dos territórios indígenas é menos de 1,5% comparada com as unidades de conservação de uso sustentável, que permitem o estabelecimento de comunidades. Fora, então, dessas áreas protegidas, a taxa de desmatamento, então, nem se compara, muito mais alta. E também fica visível como a importância da regularização, da demarcação de terras para a redução desse desmatamento. Quando você compara a taxa de desmatamento em áreas homologadas, com territórios indígenas que ainda estão em processo, que já têm suas áreas delimitadas, ainda estão em processo de demarcação, você vê a importância dessa segurança jurídica. A taxa de desmatamento ainda menor, a taxa de desmatamento nas áreas não demarcadas, não homologadas, ainda é baixa comparado às outras áreas protegidas, mas é o dobro da taxa de desmatamento dos territórios já homologados. Então, a segurança jurídica realmente traz um fator importante para a preservação das áreas. Bom, aqui também a gente eu trouxe um exemplo de como os territórios atuam realmente como barreira de desmatamento. Aí está ilustrado a bacia do Xingu, embaixo na região, essa região bem de divisa entre Pará e Mato Grosso, tem um parque indígena do Xingu. Pode passar, por favor. E aí se vê em vermelho o desmatamento na região até 2011. Como ele avança, vai tentando tomar toda a área da bacia, mas como realmente o parque ele atua como barreira. E com esse ritmo de desmatamento, o parque ele estaria atuando como uma área protegida mais de 580 milhões de toneladas de carbono até 2050. Nessa discussão atual que a gente está de mudanças climáticas, de acordos climáticos, do Brasil ter que estabelecer metas de suas reduções de emissões,
a conservação das áreas protegidas faz muito sentido, né, nessa discussão, apesar de não vista totalmente como a estratégia principal do governo. Um outro ponto, um outro benefício dos territórios indígenas, não benefício, mas impacto positivo dos territórios é o equilíbrio climático. Ali na mesma região, o IPAM realizou um estudo analisando a temperatura no interior do parque e ao redor do parque, de 2006 a 2010. E verificou-se que ao redor do parque, principalmente nas áreas de pastagem e produção agrícola, teve um aumento de até 6 graus na média da temperatura, enquanto no interior do parque essa temperatura se manteve estável. E esse aumento da temperatura fora do parque poderia ser muito maior se não houvesse essa área protegida. E esse aumento de temperatura também, apesar de no parque se manter estável, levou a uma mortalidade até de 40% das árvores de grande porte dentro do parque. Então, apesar de ser uma grande área protegida, ainda tem os impactos na região, ainda trazem, a degradação na região traz grandes impactos negativos para os povos indígenas e as comunidades que habitam essas áreas protegidas. Outro grande exemplo de benefício é a contribuição dessa área para a evapotranspiração na região. O parque indígena, dentro da bacia do Xingu, representa 19% da área. E a evapotranspiração no ano de 2010 foi de 29% total daquela região. Um grande exemplo desse benefício, principalmente para a agricultura, que não é reconhecido, todo o redor do parque é tomado por plantação de soja. A porção oeste, se eu não me engano, é o município de Querência, ou Lucas, desculpa, não me lembro, não me recordo, eles conseguem ter 2 safras de soja por ano, graças ao abastecimento, ao maior número de chuvas que acontece na região, comparado com a porção leste, graças ao carregamento de vapor de água pela corrente atmosférica que passa pelo parque. Então, a agricultura, mesmo os grandes agricultores, os grandes agronegócios serem contra a preservação ambiental, levantarem a bandeira de que tem muita terra para pouco índio, eles são diretamente beneficiados por essas terras. Isso não é contabilizado. E, apesar desses benefícios, que citei só alguns, né, ainda também todo o benefício social, os benefícios de biodiversidade, eles estão diretamente ameaçados. Uma das ameaças que foi muito bem colocada pelo professor é a PEC 215, que ela prevê a transferência para o Legislativo da demarcação dos territórios indígenas, e com o nosso Congresso formado principalmente por ruralistas, a gente sabe que a chance de ocorrer uma paralisação da demarcação dos territórios é grande. Pode passar, por favor. Num estudo recente do IPAM, em parceria com o Instituto Socioambiental, com a FUNAI, pode passar. Fazendo a análise dos territórios que já têm suas áreas delimitadas, mas não foram demarcadas, se tivesse essa demarcação paralisada, pode levar a um desmatamento, um aumento de desmatamento de 140 mil hectares na Amazônia até 2030. Aplicando as taxas de desmatamento que tem ao redor desses territórios indígenas, que poderia ir para o interior desses territórios com a insegurança jurídica, esse aumento de desmatamento significaria também emissões de mais de 16 milhões de toneladas de carbono. E isso é referente à emissão de um ano de 9 estados brasileiros. Então, voltando aqui para importantes acordos climáticos e também importantes recursos externos que o Brasil recebe, tanto do governo de Noruega, do governo alemão, para a preservação de florestas, isso pode ficar extremamente impactado por essas ameaças aos direitos indígenas. Sem falar, claro, no impacto direto aos direitos territoriais e à demarcação dos territórios. E se a gente tem ainda a conversão dessas terras indígenas para a agricultura, a gente pode ter uma redução de 30% a 50%
de chuva até o final do século. Isso também pode trazer um grande impacto, isso traz um grande impacto para a agricultura na região e também para abastecimento de chuva para a região sul e sudeste do país. Outra grande ameaça que é ainda forte na Amazônia são as infraestruturas sem salvaguardas socioambientais. Todo mundo conhece o caso de Belo Monte, que apesar de todos os protestos, toda a pressão social, segue em construção, apesar de todas as contestações já realizadas ali em Altamira, todos já as denúncias de aumento de doenças, impactos ambientais, impactos sociais diretos aos povos indígenas. Continua a construção, as enchentes dos reservatórios e o planejamento para a construção de 70 usinas hidrelétricas na bacia do Tapajós. Se a execução dessas hidrelétricas se concluírem, mais de 30 territórios indígenas serão atingidos diretamente. Fora que, também num outro estudo recente do IPAM, foi observado que o desmatamento ele é muito maior a partir de 100 quilômetros da onde está sendo construídas as hidrelétricas do que ao redor. Então não são só as populações que vivem às margens dessas construções que são impactadas. As populações que vivem também a 100 quilômetros, teoricamente, dentro dos relatórios de impacto ambientais, estão constados como os impactos indiretos, elas são impactadas diretamente, têm seus modos de vida completamente devastados. E outra grande ameaça que o pessoal vê como futura, mas já existe, já é recorrente, tem grandes relatos, são as mudanças climáticas na região. De 2000 a 2012, mais de 60% do território indígena na região amazônica já sofreu alguma anomalia de seca. Além desses dados científicos, tem relatos já de que o IPAN todo ano realiza capacitações com povos indígenas e todos os anos a gente tem esses diálogos de como os territórios já são impactados pela alteração de chuva na região e pela alteração e pelo aumento da estação de seca. Isso também já foi relatado por muitos indígenas aqui da região sudeste. Ano passado a gente fez um seminário com todas as regiões do Brasil, onde tivemos representantes aqui do Rio de Janeiro e de São Paulo, que relataram nos seus pequenos territórios, nas suas pequenas áreas, que essas alterações climáticas têm trazido de mudança dos seus estilos de vida e às vezes até muitas vezes impactos também em seus rituais. E combinando essas alterações climáticas que aumentam as estações de seca e aumento da temperatura na região, uma outra grande consequência é o aumento de fogo florestal. Pode passar. Acho que é de conhecimento de todos o incêndio que ocorreu no território indígena de Tenharim, na semana passada. Com essas alterações climáticas, os incêndios eles são mais frequentes e de maior intensidade e de maior duração. O caso do Tenharim foi um triste exemplo, né, de um incêndio que durou mais de 5 dias e teve mais de 6.000 hectares de áreas devastadas. E fora outros impactos diretos para todo o Brasil, se a degradação e o descaso nos territórios indígenas continuarem. Ali no arco do desmatamento, aquela região mais desmatada, já é observada uma redução gigantesca da época de chuva. A estação seca está sendo muito maior do que nos outros anos, impactando diretamente a agricultura. E para vocês terem uma ideia, em 2009, se não me engano foi um ano de grande seca, o Brasil teve um prejuízo de mais de 9 bilhões de reais em perda agrícola. Outra grande conclusão do impacto direto: sem florestas, o ar atmosférico que corre ali na região pode não ser abastecido com os vapores de água, da evapotranspiração das grandes áreas. E isso pode levar a uma escassez de 100% de chuvas da região, que também tem impacto aqui direto para o sul e sudeste, e que leva a um processo de desertificação, não de savanização, como muitos cientistas já disseram. Esse processo de desertificação
acaba com toda a biodiversidade, com todo o potencial agrícola da região, traz impactos, né, para toda a população, não só da população indígena residente local. E se continuarmos nesse ritmo, até 2050, as alterações na precipitação elas podem reduzir em até 30% a produção de alimentos, também impactando diretamente na vida de todos, né? Então, demonstrando mais uma vez a importância dos territórios indígenas e das áreas protegidas, não só como garantia dos direitos, né, territoriais, mas também como um benefício direto para toda a população do Brasil, não só da região amazônica. Por último, né, só para tentar não fazer uma apresentação extremamente sensacionalista e negativa demais, o que ainda falta, né, que principalmente é o reconhecimento, né, do papel dos povos indígenas como protetores da floresta, né, de papel que eles fazem, devido ao seu modo de vida, sua gestão territorial, seus respeitos ao uso dos recursos naturais, tem que ser reconhecidos, tem que ser reconhecidos dentro das políticas de Estado, tem que ser seus direitos cumpridos. A continuação da demarcação dos territórios indígenas em todo o Brasil. A gente tem tanto a PEC 215 revendo isso, como outros projetos de lei absurdos que concedem a autorização de mineração em territórios indígenas, essa Agenda Brasil que saiu semana passada, que está em discussão a revisão dos marcos regulatórios territoriais.